Um dia na vinda do Senhor é que toda a natureza voltará a ser como antes. Os animais voltarão a ser herbívoros ou vegetarianos, né, irmãos? O leão brincará com o cordeiro, né? A criancinha colocará a mão no buraco do basilisco e não lhe ferirá. Como está lá em Isaías, no capítulo 11 da palavra de Deus, nós podemos ver aqui na palavra do Senhor, essa é a promessa da restauração da natureza e também dos animais, no momento em que o Senhor Jesus vier reinar aqui na terra. Versículo 1 em diante, diz: porque brotará um rebento do tronco de Jessé, e das suas raízes um renovo frutificará. E repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de inteligência, o Espírito de conselho e de fortaleza, e o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Deleitar-se-á no temor do Senhor, e não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvido dos seus ouvidos, mas julgará com justiça os pobres, e repreenderá com iniquidade os mansos da terra. E ferirá a terra com a vara da sua boca, e com o sopro dos seus lábios matará o ímpio. E a justiça será o cinto dos seus lombos, e a verdade o cinto dos seus rins. E morará o lobo com o cordeiro, e o leopardo com o cabrito se deitará. E o bezerro, filho de leão, e a nédia e a ovelha viverão juntos, e o menino pequeno os guiará. A vaca e a ursa pastarão juntas, e seus filhos juntos se deitarão. O leão comerá palha como um boi, e brincará a criança de peito sobre a toca da harpa, e o já desmamado meterá a mão na cova do basilisco. Não se fará mal nenhum dano algum em todo o monte da minha santidade, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Então vai ser o reino milenial. Jesus vai reinar aqui juntamente com todos os salvos, não é, irmãos? Todos aqueles que foram salvos pela fé em Jesus Cristo. Então, que essa promessa sirva de exortação para cada um de nós buscar cada dia a salvação, porque a salvação, ela é a maior riqueza que um servo de Deus pode alcançar, é de morar com Deus na glória eternamente. Amém? Vamos continuar na lição. Vamos para o subtópico 3. A expiação de Cristo. Como estudamos em lição anterior, os sacrifícios do Antigo Testamento apontavam para a obra expiatória de Cristo, em que uma vítima inocente morreria pelo verdadeiro culpado, a fim de remir o pecado e a culpa dele. Enquanto os sacrifícios do Antigo Testamento apenas minimizavam a situação do pecador, a obra expiatória de Cristo resolve de uma vez por todas o grave problema do pecado. Romanos 3, versículo 23 ao 25. Então podemos perceber que antigamente, na lei de Moisés, não é, irmãos, eram oferecidos em holocausto, em sacrifícios, animais inocentes para remissão dos pecados do povo. E esse sacrifício, ele perdurou até Jesus Cristo, até o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo inteiro, porque ele ofereceu a si mesmo, né, irmão? Ele se ofereceu a si mesmo, né, como uma ovelha muda que foi levada ao matador, um cordeiro mudo. Ele não abriu a sua boca, ele sofreu calado as nossas transgressões, as nossas falhas, os nossos defeitos. Ele tomou lá na cruz do Calvário. E ele realizou ali, né, um sacrifício perfeito, não é, irmãos? Ele realizou ali uma obra definitiva. Então, a partir daquele momento, Jesus Cristo, ele selou ali que aquele que quisesse ser perdoado por Deus, ele deveria clamar o sangue do Cordeiro que tira o pecado do mundo, que é o Senhor Jesus Cristo. E hoje, a salvação, o perdão dos nossos pecados, depende disso, né? De você confessar ao mediador. O mediador entre Deus e os homens é Jesus Cristo, homem, a qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos. Como está lá em 1 Timóteo, no capítulo 2, versículo de número 5. Continuando a lição, vamos para o tópico 2, o alcance da obra expiatória de Cristo. Primeiro subtópico, a impossibilidade humana. Toda a tentativa do homem de manter-se puro, sem pecado e por esforço próprio, fracassou. Nesse sentido, o sistema de sacrifícios foi apenas um vislumbre do que viria após o intermédio da morte vicária de Cristo. As Escrituras mostram que a lei é incapaz de justificar o homem diante de Deus. Romanos 3, 20. Colossenses 2, 16 e 17. Já que o ser humano não consegue resolver o problema grave do pecado, pois ele não pode mantê-lo oculto diante de Deus. Somente o Senhor Jesus pode resolver tal problema. Então,
o homem, por si só, ele não consegue, não é, irmãos, resolver o problema do pecado, né? Nem conseguiu e nem conseguirá. Aquele que, por sua vez, disser que vai conseguir resolver os seus problemas só, não é, irmãos? Ele está mentindo, não é, irmãos? Porque a Bíblia diz lá em João capítulo 15, da palavra de Deus, os irmãos puderem acompanhar, João capítulo 15, louvado seja o nome do Senhor, João capítulo 15, versículo 5, o próprio Jesus diz: eu sou a videira, vós as varas, quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. Então, o homem sozinho, sem a graça de Deus na sua vida, ele está fadado ao fracasso, né? Porque sem Deus nada podemos fazer. Um pecador só sai do pecado se ele primeiramente, não é, aceitar aquele que tomou os nossos pecados na cruz. E esse é o próprio Deus, o próprio Jesus Cristo. Verdadeiro homem, verdadeiro Deus. 100% Deus, 100% homem. Jesus é o único mediador. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vê ao Pai senão por Ele. A nossa confiança deve estar nele. Você deve depositar sua esperança nele. A peleja está nas mãos dele. Porque se nós confiarmos em nós próprios, nas nossas próprias forças, nós estaremos fadados ao fracasso. Confie no Senhor e espere nele, como disse o salmista lá no Salmo 37, versículo de número 5 da palavra de Deus. Ele disse, o salmista Davi, no Salmo 37, versículo 5, ele diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Aleluia, glória a Deus. Lá em Mateus, no capítulo 20, da palavra do Senhor, o Senhor Jesus, ele não promete nos abandonar jamais, não é? Perdão, Mateus 28, versículo 20, né? O próprio Jesus Cristo diz assim: e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Então, esta palavra é suficiente para nós crermos que o Senhor está nos amparando, Ele está conosco, e Ele não nos desamparará, Ele não nos deixará, Ele não, por sua vez, Ele não permitirá que alguma coisa aconteça sem a permissão dEle. Que nós possamos entregar totalmente nossas vidas a Ele, e Ele tudo fará. Amém, irmãos? Se você crê, que você possa permanecer na sua fé, em nome de Jesus, e receber a sua vitória em Cristo Jesus, nosso Senhor. Vamos agora para o tópico de número 2, o alcance da obra expiatória de Cristo. Como nós já lemos os primeiros subtópicos, a impossibilidade humana. Vamos para o subtópico 2, Cristo ocupou o lugar do pecador. A expiação aponta para o grande amor de Cristo para com o pecador. Nosso Senhor supriu a necessidade de reconciliação do ser humano com o Pai de amor. Romanos 5,8. Que deu seu Filho como oferta expiatória. Nesse sentido, a morte de Cristo é substitutiva, pois quem deveria morrer era o próprio homem. Romanos 4,25. Mas Cristo ocupou esse lugar, 1 João 2,12. E perdoou o pecador, destruindo o poder do pecado. 1 Pedro 2,24. A morte vicária de Cristo na cruz representa a nossa morte. 2 Coríntios 5,14. Pois foi esse sacrifício que nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. Gálatas 3,3. É como nós já falamos, não é, irmãos? Cristo se fez maldito, não é, irmãos? Morreu como maldito no madeiro, né? Porque só era morto no madeiro, na cruz, que era maldito naquela época pela sociedade romana, para que hoje nós pudéssemos ter vida plena em Deus, vida plena em Cristo Jesus. Então que você possa aceitar esta imensa graça e esse imenso amor que Deus nosso Pai teve para com todos nós, de entregar o seu Filho para morrer em nosso lugar, porque quem era para morrer na cruz não era Jesus, era nós. Nós é que éramos merecedor e somos merecedor da morte. Mas o Senhor, Ele foi lá e nos resgatou, Ele foi lá e tomou sobre si as nossas doenças, as nossas enfermidades, e agora estamos debaixo da graça de Deus. Continuando, terceiro subtópico, alcance universal da obra expiatória. O alcance da obra expiatória operada por Cristo é universal.
pois ela envolve todos os homens e o homem todo, espírito, alma e corpo. 1 Tessalonicenses 5:23. Alcançando todo mundo, João 3:16. Além disso, por meio da expiação de Cristo, é garantida a redenção, a reconciliação, a justificação, a adoção e o perdão dos pecadores. Entretanto, convém destacar, essa tão grande salvação precisa ser aceita pela fé para se tornar efetiva. Então, como nós já lemos lá em Efésios 2:8, né, pela graça sois salvos por meio da fé. Né? É claro que hoje a salvação é pela graça, não é pelas obras, para que ninguém se glorie, porque é dom de Deus. Mas é necessário que o pecador ele se arrependa, confesse o seu pecado e aceite e entregue sua vida a Jesus Cristo. Porque sem isso, irmãos, é impossível haver a salvação. Sem a fé, sem crer, não é? É impossível que haja salvação. Deus não vai salvar uma pessoa que está no pecado e não quer se arrepender. Deus quer salvar aquele que quer, aquele que deseja. E para desejar e crer, deve pela fé confessar o Senhor com seus lábios. O mesmo apóstolo Paulo escreveu isso aos Romanos, louvado seja o nome do Senhor Jesus, no capítulo de número 10, versículo 9, o apóstolo Paulo disse assim: a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, será o que, irmãos? Salvo. Então tem que haver uma ação do ser humano, do pecador. Deus não vai salvar alguém porque Deus é só amor, Deus vai salvar todos, ninguém vai para o inferno. Isso é uma mentira, isso é um falso ensino. Não é, irmãos? Porque a Bíblia é clara, vai